Professora Elandra, eu havia pensado em fazer uma pergunta relacionada à idade em que nós devemos começar a ter cuidados com a alimentação dos filhos e dos netos, mas com a sua observação anterior, praticamente fica respondida, não é? Porque até mesmo antes do nascimento já deve haver uma preocupação, conforme a professora Elandra expressou aqui. Mas eu diria, então, a seguinte questão para os nossos telespectadores do ponto de vista prático. Quais são os principais alimentos que nós poderíamos, em princípio, considerar perversos à saúde humana na sua relação com a obesidade, com hipertensão, com diabetes, com todas essas doenças crônico-degenerativas? Sim, a caráter só de complementar em relação às crianças, as células gordurosas que aumentam de tamanho durante o crescimento, né, com aquele bebê gordinho, né, tão querido pelas tias, pelas vovós. Bebê Johnson. Exato. E essas células gordurosas, elas permanecem. E toda vez essa criança vai ter maior chance de ser um adulto ou um jovem obeso, porque elas vão estar sempre se distendendo, vão estar sempre aumentando de tamanho, aumentando em número. Então, é importante manter essa criança no peso adequado, justamente para evitar essa futura obesidade. Porque por mais gracioso que seja um bebê fofinho, no futuro não vai querer ser, né, um jovem, um adolescente fofinho. Então, é interessante fazer essa abordagem para que as mães tenham consciência disso. Em relação à alimentação, o que pode ser de pior na alimentação? O organismo ele reage muito rápido ao alimento. Todo alimento que é dito simples, carboidrato simples, o açúcar, ele é muito maléfico ao organismo. Por quê? Porque ele libera várias substâncias. Inicialmente, você tem um aporte muito grande de insulina para poder abaixar essa glicose que elevou-se rápido no sangue. E essa insulina, ela vai também fazer o aumento das células de gordura. E junto a isso, substâncias inflamatórias. Então já se sabe hoje que a glicação proteica, que a gente chama, ela está relacionada a várias doenças, né, como diabetes, obesidade, o próprio Alzheimer, as doenças demenciais estão intrinsecamente relacionadas ao excesso de glicação proteica. Então, quanto mais açúcar estiver circulando no organismo, maior glicação proteica está acontecendo. E isto é oxidante, ou seja, estão matando as células. E essa morte celular, ela implica em perda de tecido que é vital. Então, se isso acontece a nível de sistema nervoso, eu vou ter os quadros demenciais, né? Se isso acontece a nível de coração, eu tenho morte celular, vou ter lesões, vou ter entupimentos, vou ter várias características, infartos que às vezes não se manifestam e que num dado momento vai ver a pessoa já infartou e já comprometeu a musculatura daquela bomba, né, que é o coração. Então isso ocorre, infartos renais, infartos intestinais, isso vai ocorrendo no organismo como um todo. Prejudica a circulação, a própria retina, né? Tem as doenças dos olhos relacionadas ao excesso de glicação proteica, perda de visão. Então, todo o alimento que tem um excesso de carboidrato simples vai facilitar com que haja um aumento dessa glicação proteica. A gordura, toda gordura saturada, ela também vai promover um excesso de gordura circulando nesse organismo que vai se depositar nos locais, em vasos, vai se depositar nos órgãos. A gente tem, hoje é muito comum, durante o ultrassom, você encontrar um fígado gorduroso. O que é isso? O fígado gorduroso nada mais é que a mesma gordura que a gente vê na circunferência abdominal aumentada, ela vai se depositar também em torno dos órgãos, do coração, do fígado, do rim. E quando você tem esse fígado gorduroso, a longo tempo isso pode promover uma fibrose desse fígado, né? Porque toda a gordura não era para estar ali, ela vai ser um corpo estranho, vai haver um processo inflamatório para tentar eliminar essa gordura. E como que evolui todo o processo inflamatório? Para a calcificação. E a calcificação nada mais é do que a cirrose. Então, vindo a ter casos, né, mais graves de cirrose hepática por excesso de gordura em torno do fígado, que é a famosa esteatose hepática. Então, o alimento, a gordura saturada, o carboidrato simples, né? O álcool também, ele é um alimento que é introduzido à sociedade, mas ele faz também muitos danos
em todo o organismo, porque ele faz também abaixa rápido a glicose, começa a tirar a glicose de outros locais e você vai ter uma inversão total desse metabolismo, faz um acúmulo de gordura. Para a gente ter uma noção, 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, praticamente, que 1 grama de álcool é quase a mesma coisa que você está ingerindo 1 grama de gordura, né, em termos de calorias e ganhos de peso. Então, são os alimentos mais que provocam mais danos ao organismo, sem dúvida, são esses. E dentre as gorduras saturadas, na alimentação padrão do brasileiro, onde que nós encontraríamos maior quantidade de gorduras saturadas? Sim, sem dúvida nas carnes, né? Nas carnes gordas. Nas carnes gordas. O próprio leite integral, ele também tem integral. gordura saturada. Em geral, quase todos os alimentos têm um percentual acentuado de gordura saturada, né? Os alimentos mais gordurosos, proteína animal, estão muito relacionados a essa gordura saturada. E a gente tem que fazer um balanceamento, ingerir mais gordura insaturada ou poliinsaturada, que seriam os alimentos benéficos. A gente são alimentos anti-inflamatórios. A gordura monoinsaturada ou poliinsaturada, ela é dita como anti-inflamatória, que é o que vai ser mais rico em ômega 3. E aí sim, seriam alimentos benéficos para o nosso organismo. E quais seriam, por exemplo, assim, na alimentação normal do brasileiro, essas gorduras benéficas? Então, as oleaginosas, amêndoa, castanha, o próprio abacate é uma amêndoa, fruta. castanha, nozes. Abacate, nozes. Isso. O abacate também, que é uma fruta oleaginosa, também é muito importante. E dentre os óleos? Sim, aí você... Quais seriam saudáveis? O azeite puro, extra virgem, né, desde que não seja aquecido, é um alimento bastante saudável, que deve ser ingerido frequentemente. E em termos de proteína animal, aí a gente dá destaque para os peixes, né, o salmão, a sardinha, o atum, né, que são alimentos que, sem dúvida nenhuma, vão contribuir para fazer justamente o que a gente precisa no organismo, um processo anti-inflamatório, são anti-inflamatórios naturais, que vão contrabalancear o efeito dessas gorduras saturadas. Perfeito. Terminamos aqui o segundo bloco. Vamos para outro cafezinho, outro copo d'água gelada, porque por nossa vontade eu acho que nós iríamos para esses alimentos insaturados que a professora Elandra citou. Via Saúde, programa de saúde terceira via, volta dentro de poucos minutos.